Não se trata apenas de um vírus que ameaça a vida humana. Há uma ideologia que está ameaçando a nossa civilização. Quem tem acompanhado esse canal sabe que nós temos trazido informações importantes denunciando essa situação e alertando a opinião pública para onde nós estamos indo. Em conversa com as pessoas nas ruas, em conversa também com pessoas bem colocadas na sociedade, é comum se ouvir a mesma palavra, uma palavra de ordem. Nós até aqui nos acostumamos com o mundo que não mais vai existir. É preciso se acostumar com o mundo novo. Essas pessoas não falam de algo passageiro. Elas falam de uma nova maneira de ver a vida, de ver a relação humana, de ver a economia e a sociedade. Elas falam, no fundo, de uma outra civilização. Este vai ser o tema deste vídeo. Esse vídeo será um pouco mais longo, mas trará muito material informativo, importante para quem de fato quer saber o que está nascendo durante essa epidemia do coronavírus. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, há um botão para inscrição. Inscrevendo-se nesse canal, você terá acesso a essas informações. Todos os dias tem sido publicado matéria importante a esse respeito. Essa inscrição é uma articulação de pessoas preocupadas com o futuro não apenas do Brasil, mas da civilização cristã. Pois é essa civilização que está ameaçada pelo coronavírus ou a pretexto do coronavírus. E nós vamos mostrar isso hoje neste vídeo. Primeiro ponto que é preciso salientar é que o ser humano se adapta a qualquer coisa. Nos piores regimes totalitários da história, seja num gulag comunista, seja no campo de concentração nazista, seja no Camboja, quando meninos de 12 anos mantinham milhares de prisioneiros e os executavam, até mesmo nessa situação as pessoas se acostumavam. A famosa síndrome de Estocolmo, em que o refém cria laços de afeto, de simpatia em relação aos seus sequestradores. Da mesma forma, após alguns meses de coronavírus, as pessoas começam a se acostumar com uma situação de anomalia. Elas começam a arranjar uma maneira de viver nesse caos, nesses escombros de uma civilização ou de um mundo que está sendo marcado ou está sendo colocado contra a parede por causa de um vírus. Para onde nós estamos indo? Essa questão precisa ser feita. Se nós não nos unirmos, se nós não formarmos um movimento de opinião pública capaz de denunciar isso, depois, quando a situação chegar, nós não teremos mais forças de lutar contra o que vem. O mundo novo que está nascendo não é mais a civilização cristã. Os princípios que estão pautando as mudanças sociais em função de um vírus não são mais os princípios morais do cristianismo. E quem tentar trazer um pensamento divergente vai se chocar com um pensamento único que está cada vez mais em voga no mundo inteiro. Agora com uma espécie de uma nova inquisição ateia, materialista, ou pior do que isso, gnóstica. Em um dos vídeos anteriores nesse canal, há uma reunião longa sobre o problema da gnose. Aqueles que puderem depois vejam essa reunião, porque nós estamos aqui novamente diante de uma transformação social, política, econômica e religiosa. Esse é o problema de fundo. E isso é o que está ameaçando, acima de tudo, a nossa civilização. Alguns dizem que o coronavírus é uma fabricação chinesa dentro dos seus laboratórios. Outros dizem que é uma questão natural. O certo, e aqui pouco importa qualquer uma dessas opções, é que nós estamos diante de um vírus que está causando essas transformações. A China tem muita responsabilidade, se não por ter fabricado o vírus, porque omitiu esses dados durante muito tempo. Ela perseguiu o médico, que depois acabou morrendo por causa do coronavírus, que foi a público tentar conter o vírus logo no início. Portanto, a China tem responsabilidade. E hoje ela está se apresentando para o mundo como uma espécie de solução. Nós veremos aqui também nesses recortes, oferecendo ajuda e fazendo a propaganda dela, dizendo que conseguiu, através da força do seu regime, um regime autoritário, um regime comunista, conter a propagação do vírus. Se isso é verdade ou não é verdade, o futuro dirá. Mas o modelo que está sendo propagandeado como um modelo de sucesso é o modelo da China. E o mundo vai entrando nesse modelo. Até mesmo no caso da igreja, a Igreja Católica, que está sem missas no Brasil inteiro.
mesmo com o decreto do presidente da República considerando a missa como parte dos serviços essenciais. Entretanto, no Brasil, nós estamos sem missas e sem sacramentos durante a Semana Santa. Na China, a igreja se tornou submissa ao Estado, é a igreja oficial, é a igreja do Partido Comunista Chinês. Ela se chama católica, ela faz acordo, às vezes até mesmo com a Santa Sé, mas é uma igreja submissa ao Estado Comunista Chinês. E há a igreja clandestina, são aqueles padres que permanecem fiéis à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e combatem o comunismo. Nós temos o famoso cardeal Zen, que já esteve viajando por vários lugares, ele é de Hong Kong e está sempre denunciando essa perseguição da igreja na China, por causa de um governo comunista. E agora nós estamos vendo no Brasil e em todo o Ocidente, um Ocidente cristão, uma situação semelhante, com o agravante de que, infelizmente, por causa da crise da igreja, até mesmo a hierarquia eclesiástica se curvou à vontade dos governadores e do Estado. Em toda parte, por todo o Ocidente, cada vez é mais difícil, durante essa Semana Santa, haver sacramentos. Essa é a situação que nós estamos. Se isso é um vírus provocado pelo homem, se é provocado pela natureza, é muito secundário e nós não temos como, nesse momento, averiguar de forma precisa. Mas nós temos como perceber a consequência dele, independentemente dele ser natural, ou seja, se ele for causado apenas por uma mutação de um outro vírus, ou ele ter sido acelerado em laboratório, isso pouco importa nesse momento. Algo nós sabemos com certeza: a maneira como os números referentes a esse vírus são divulgados, isso depende exclusivamente dos homens. O jornal Financial Times publica no dia 31 de março, pelo menos é reproduzido na Folha de São Paulo nessa data, a seguinte matéria: verdadeira taxa de letalidade do novo coronavírus é mistério. Tenham presente que aqui é o que fica mais claro a ação do homem em relação ao vírus. O vírus está aí. Como os homens reagem e como os homens usam os dados, isso é responsabilidade exclusivamente deles. Não há como negar que essa taxa seja divulgada por interesses humanos. Qual é o interesse? Vamos continuar na matéria. O número na origem da angústia global sobre o coronavírus é atualmente 4,7%. Essa era, até a tarde de domingo, dia 29 de março, a porcentagem de pessoas que morreram depois de diagnosticadas com o vírus. No entanto, os 4,7% não só são uma taxa mutável, mas também frustrantemente pouco confiável. É quase impossível tirar conclusões firmes sobre a taxa de letalidade. Vejam essa notícia de um dos principais jornais do mundo, o Financial Times. Também há outras fontes de dúvida, incluindo quantas vítimas do coronavírus teriam morrido por outras causas se a pandemia não tivesse ocorrido. Em um ano típico, cerca de 56 milhões de pessoas morrem em todo o mundo, aproximadamente 153 mil por dia em média. Possivelmente a maior incógnita sobre o Covid-19 é o verdadeiro número de pessoas no mundo que contraíram o vírus. Sem essa informação, não se pode calcular uma taxa de letalidade precisa, o que é muito fácil de explicar, porque depende, na proporção dos contagiados para o número de mortos, as pessoas que fizeram o teste. Se nós temos 50 mortos e eram 500 contagiados, nós estamos falando de uma taxa de letalidade de 10%. Se, em vez de 500, nós tivéssemos 4.500 pessoas que nem sequer fizeram teste, porque sentiram sintomas leves e não foram procurar o médico, ou porque não sentiram sintomas nenhum, nós temos uma taxa de letalidade que vai cair para 1%. Como essa doença atinge as pessoas de forma diferente, nós não sabemos o número exato dos mortos por causa dessa doença. Bom, mas a matéria continua citando um professor de Stanford, que chama John Ioannidis. Ele rotulou os dados que temos sobre a epidemia como totalmente não confiáveis. E também diz outra questão. Na Itália, por exemplo, a Covid-19 é citado como a causa da morte, mesmo que um paciente já estivesse doente e tenha morrido de uma combinação de doenças. Só 12% dos atestados de óbito mostraram óbito diretamente advindo do coronavírus. Isso foi dito pelo próprio assessor científico do ministro da Saúde da Itália. Vejam bem, essa é uma informação oficial da Itália e já tinha saído em outros recortes. O que não está claro
e no final o artigo termina, quantas dessas mortes teriam ocorrido de qualquer modo se os pacientes não tivessem contraído o Covid-19. Veja que o objetivo dessa matéria não é minimizar o risco do vírus. Há muita gente morrendo por causa do Covid-19, mas é mostrar que os dados são manipulados, eles são usados segundo uma agenda, e essa agenda é de criar pânico na sociedade. Nós já vimos isso em outros vídeos. O que isso está levando? Qual é a consequência de dados como esse? Porque aqui diz 4,7%. Alguém sabe o que é 4,7%? Quer dizer que a cada 100 pessoas, quase 5 pessoas morreriam. Isso é um número altíssimo. Só que o número real pode ser 0,01%. Nós simplesmente não sabemos. Entretanto, o mundo está agindo em função desses dados. Qual é a consequência? Matéria do Globo, 30 de março. Coronavírus deixa 43% da população global em quarentena. Mais de 3,38 bilhões de pessoas em quase 80 países ou territórios estão confinados em sua casa. Aqui diz que não fala do Brasil, porque o Brasil, as pessoas não estão confinadas em casa, elas podem sair. O comércio em algumas regiões está fechado, mas as pessoas ainda têm a liberdade de ir e vir. Nenhuma região do planeta escapa de algum desses tipos de medida. Bom, e vai contando de outros lugares que tem outros tipos de restrições. O Brasil é um desses que tem outros tipos. Mas 3,38 bilhões de pessoas não podem sair de casa. De casa, não podem sair de casa. Não podem andar na rua para passear. Outra dúvida em relação ao coronavírus. O Globo, dia 27 de março. Por que o novo coronavírus se espalhou tão facilmente em Nova York? E a matéria que saiu no jornal New York Times, também um dos maiores do mundo, diz que simplesmente eles não sabem o motivo. New York Times, Nova York é uma das maiores cidades. Entretanto, não é esse a causa da propagação do vírus. Não é essa a causa. A densidade populacional não foi o fator primordial, porque cidades como Tóquio, Seul e Taipei também são muito populosas e não enfrentaram esse problema dessa forma. O Dr. Monto, que é um professor de epidemiologia da Universidade de Michigan, apontou outros aspectos intrigantes sobre a propagação do vírus. Então ele diz o seguinte: tudo começou em uma parte da Itália formada por cidadezinhas, não nas grandes regiões, cheias de gente. E quando aquelas regiões foram isoladas, muita gente foi para o sul. Mesmo que o coronavírus tenha chegado ao sul da Itália, provocando várias mortes, não foi nada comparado ao que se viu no norte, naquelas pequenas cidades. Segundo o médico, o que aconteceu no oeste dos Estados Unidos também é um mistério. Los Angeles e São Francisco deveriam ter registrado muitos casos de coronavírus, mas os casos na Califórnia concentraram-se na região do Vale do Silício e aproximam-se do número de casos registrados em Seattle. Não existem respostas. E é isso o que assusta a todos, disse Dr. Monto. Bom, atualmente os Estados Unidos já são o país com o maior número de infectados e, se eu não me engano, logo vai chegar ao maior número de mortos. Nós estamos diante de uma epidemia que tem consequências muito graves do ponto de vista da saúde, mas ela tem consequências também muito graves do ponto de vista político, econômico e social. E aqui eu vou entrar num outro assunto que eu vou entrar mais para frente. Mas já é bom deixar claro, há uma maneira que a imprensa e alguns governos estão tratando o coronavírus. Quer dizer que o que é mais importante é dar atenção apenas à questão médica, aos especialistas médicos. Então, doutor tal disse tal coisa, a OMC, que não é propriamente tão confiável como hoje em dia tem sido propagandeado por toda parte, a OMC diz tal coisa, então nós temos que seguir. Ora, o coronavírus não tem apenas impacto na saúde, ele tem impacto ideológico, político, social, econômico, religioso. É por isso que é preciso fazer um cotejamento, uma comparação, uma visão de conjunto em relação a todos esses aspectos para traçar um plano, ainda que houvesse unanimidade nos médicos, o que não é verdade, porque isso não existe, nem na ciência existe unanimidade, apesar de que hoje, como nós já falamos, está em voga o tal do pensamento único, mas isso não é real, não há unanimidade, ainda que houvesse unanimidade, entretanto,
Isso diz respeito apenas a um dos aspectos, que é o aspecto da saúde pública. Há outros aspectos que precisam ser levados em conta. E nesse momento, eles não estão sendo levados em conta por causa desse fator ideológico. Há uma agenda por trás. E nós aqui novamente voltamos para a China. Folha de São Paulo, 28 de março. Em ligação, Xi Jinping oferece ajuda a Trump. Depois que o vírus nasceu na China, e alguns até chamam de peste chinesa, depois que a China conseguiu conter, através das suas medidas de Estado forte, comunista, a propagação do vírus, segundo eles dizem, nós não temos certeza porque não há imprensa livre na China, não há dados que possam ser conferidos por outras pessoas. Apesar disso, eles conseguiram, segundo dizem, conter essa propagação. Agora a China aparece para o mundo inteiro como a salvadora. Vejam o que ele disse, o presidente da China, para Donald Trump. O dirigente chinês afirmou ao presidente americano que os Estados Unidos terão apoio da China no combate à pandemia. Logo no dia anterior, a mesma Folha de São Paulo publicou o seguinte artigo: em meio à pandemia, China faz diplomacia das máscaras. Então a China começa a ir pelo mundo inteiro oferecendo aquilo que eles produzem em quantidade, que são as máscaras que as pessoas estão usando no rosto atualmente. Além disso, eles combatem as ideias de que eles têm qualquer responsabilidade pelo vírus e começam a passar por lado de governos que não querem contato com a China. E que governadores de vários estados, de vários países, começam a passar pelo lado dos presidentes para poder ter acesso à China, abrindo mão dos princípios morais. Esse dilema baterá as portas dos Estados Unidos em breve. Aqui não diz, mas a mesma coisa já acontece no Brasil. Ora, vejam essa notícia do Estado de São Paulo, dia 31 de março, com o título Sem Precedentes, do articulista Moisés Naim. Ele começa falando dos prejuízos do coronavírus para a economia. Esse é um outro aspecto do problema que tem sido negligenciado por causa do aspecto médico. Esses consumidores que não mais compram estão agora fazendo fila para cobrar o seguro-desemprego. 3 semanas atrás, os Estados Unidos receberam 200 mil pedidos de ajuda econômica por parte de pessoas que perderam o emprego. O número mais alto de solicitações ocorreu em 1982, quando 650 mil pessoas pediram seguro-desemprego. Então, há 3 semanas atrás foram 200 mil pedidos, ainda está abaixo do que houve em 1982. Vejam o que ele diz na linha seguinte. Na semana passada, esse número foi de 3,3 milhões de pessoas. 10 vezes mais do que na semana anterior. Nós estamos diante de uma crise econômica sem precedentes na história recente do mundo. Provavelmente desde que se formaram os Estados modernos, nunca ocorreu isso. Quem vai pagar a conta? O Globo, 28 de março. Será necessária uma gigantesca redistribuição de riqueza para que o mundo volte a funcionar com alguma sustentabilidade. O financiamento da guerra contra o vírus tem que vir de um imposto internacional sobre fortunas. Precisamos de um fundo Robin Hood para enfrentar o vírus. Transferiram de uma forma eficiente parte da riqueza dos ricos para os pobres. Aqui é uma das falácias socialistas, porque o dinheiro na mão da iniciativa privada beneficia mais os pobres do que na mão do Estado. Há uma curva da eficácia do imposto a partir de quanto ele interfere na iniciativa privada. A partir de certo ponto, por mais que o Estado cobre mais imposto, o benefício social vai ser sempre menor, porque ele está tirando dinheiro daqueles que produzem para dar para um Estado que é ineficiente, burocrático, corrupto e que gasta muito mais do que a iniciativa privada para fazer qualquer coisa. Quando o Estado vai fazer um parquinho para crianças numa esquina de uma cidade, ele vai gastar sempre milhões de reais. Quando o particular faz um parquinho para crianças, ele pode gastar alguns R$1.000, mas não muito mais do que isso. Essa diferença é para onde vai o dinheiro que é usado na mão do Estado. Mas é para onde eles querem que o mundo vá. E aqui já começa a cada vez ficar mais claro qual é o futuro que nos aguarda. Há muitas outras matérias nessa mesma linha. O Estado de São Paulo, 28 de março, com o título Fortuna.
Em meio à pandemia, um projeto de lei polêmico de 2019 andou. A proposta institui um imposto sobre grandes fortunas e terá vigência de 2 anos e parte do valor será mandado para o Fundo Nacional da Saúde. E assim por diante, nós vamos vendo para onde as coisas estão caminhando. De vez em quando aparece uma notícia interessante, e uma notícia que é quase uma voz que clama no deserto. Essa aqui é do J.R. Uso, publicado no Estado de São Paulo, dia 29 de março. Opção desonesta. Não se pode colocar a economia acima de vidas. Parece um pensamento generoso, diz ele. É apenas falso. O que está dizendo é que as duas tarefas, a de defender a saúde pública e a de fazer a economia funcionar, são indispensáveis. É possível, e se não for assim, não haverá um país vivo depois do coronavírus. Só em 2019, as doenças cardiovasculares mataram quase 300 mil pessoas. Simplesmente 30% de todas as mortes. A pneumonia matou 60 mil brasileiros, 80% deles idosos. Morre-se de tuberculose. A morte por coronavírus valeria mais que essas? Uma pergunta que cabe e que ninguém quer fazer, porque essa pergunta se tornou politicamente incorreta. Ela se tornou contrária ao pensamento único. Não interessa falar disso. Não passou pela cabeça de ninguém confinar a população em casa por tempo indeterminado para combater as doenças devastadoras citadas acima. Bom, ele vai dizer não é verdade tal coisa, não é verdade tal outra, que até 2 milhões de pessoas vão morrer pelo vírus. Tudo isso faz parte desses números fantasiosos que estão sendo propagandeados. Não é verdade que a Organização Mundial da Saúde tem autoridade científica para ser levada a sério. É apenas uma entidade política terceiro-mundista. Não é verdade que o coronavírus seja o pior problema de saúde pública do Brasil nos últimos 30 anos. Nosso pior problema de saúde dos últimos 30 anos é o SUS. Ele tem toda razão. Poucas coisas são tão estúpidas nesta vida como deixar decisões importantes a cargo de quem não vai sofrer nada com as suas consequências. É exatamente o que estamos fazendo neste momento. Aqui nós vamos entrar no outro aspecto do problema, que é o aspecto do totalitarismo. E eu fiz questão de pegar de sites jurídicos essa matéria do Conjur, um site jurídico, no dia 30 de março de 2020. Direito à manifestação não se sobrepõe ao direito à saúde, diz juiz do Amazonas. Diante do conflito entre 2 direitos fundamentais, no caso a liberdade de expressão, vejam bem, a liberdade de expressão e o direito à saúde, deve o primeiro ceder para que o segundo incida. Com esse entendimento, o juiz Cássio Borges dos Santos, da comarca de Manaus, Amazonas, manteve a proibição de manifestação programada para essa segunda-feira, dia 30, contra o isolamento social no Estado. Isso que está se passando aqui, está se passando no mundo inteiro. A liberdade de expressão começa a ser cerceada. Pelo país, como mostrou a Conjur, decisões de vários estados proibiram atos contra o isolamento. Foi o caso de Ribeirão Preto, em São Paulo, do Rio de Janeiro e do Maranhão. Há casos de pessoas que foram presas, que iriam fazer carreatas, e a acusação estavam fazendo aglomeração de pessoas. Aglomeração de pessoas isoladas em seus carros. Outra notícia também desse site Conjur, no dia 1º de abril de 2020. Justiça proíbe que a Prefeitura do Rio flexibilize medidas de isolamento social. Então diz que, de acordo com a entidade, que é a Defensoria Pública do Rio, o isolamento horizontal, que abrange toda a população, e não o vertical, que se limita aos integrantes do grupo de risco da Covid-19, é a medida mais adequada para evitar a disseminação do coronavírus. Termina a matéria: isolamento vertical não estão fundamentados por estudos científicos e não devem ser seguidos pela população. Aqui novamente nós temos a opinião de especialistas escolhidos por aqueles que hoje estão tomando decisões. E tomando decisões baseadas apenas no critério médico, que não é o único critério que existe. Cabe ao Poder Executivo e não ao Poder Judiciário, aqui é uma usurpação de poderes, decidir qual é a melhor medida em função dos dados de vários setores do Brasil, não apenas da questão médica.
É claro que numa questão de saúde, os médicos têm um peso fundamental e eles devem dar as suas opiniões, mas cabe ao Estado medir isso em função de outros problemas. Se vão morrer 1.000 pessoas de coronavírus, 50 mil pessoas de coronavírus, e depois morrem 200 mil pessoas por efeitos de um isolamento, cabe ao Estado, que tem um poder executivo, com as informações que não são apenas médicas, chegar a uma conclusão de qual medida tomar. Não cabe à Justiça decidir. Isso aqui é uma usurpação de poderes que vai na linha do Estado totalitário, desse modelo chinês comunista que vai passando por toda parte. Mas não é o comunismo clássico. Nós veremos daqui a pouquinho, é um outro tipo de comunismo, é um outro tipo de socialismo, seria um pós-socialismo. Bom, caso famoso, publicado também nesse site Conjur, no dia 28 de março. A administração de Cotia tenta se apropriar indevidamente de respiradores artificiais. A lei número tal dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Bom, aí vai dizendo, contando, que a Prefeitura de Cotia havia ingressado com a ação para garantir a compra dos equipamentos pelo município, que foi acolhida na sexta-feira, dia 27 de março. Horas depois, o vice-prefeito, Almir Rodrigues, que também é secretário de Segurança Pública, numa ação cinematográfica, foi a um fabricante de respiradores pulmonares, sem autorização para lá ingressar, acabou usando a força da Guarda Municipal para tomar posse dos aparelhos, ao todo 35. O argumento foi o de ajudar a população. É preciso ter presente que essa empresa não fabrica apenas para Cotia, ela fabrica para o Brasil inteiro. Se cada um dos entes da federação começarem a requisitar os equipamentos, nós vamos entrar numa espécie de caos. Não vai ser só respiradores, mas todo e qualquer insumo ou medicamento ou máscara ou produto que seja necessário nesse momento. Além dessa situação que pode sair de controle, há também o problema da disputa jurídica em relação aos decretos e às decisões que são emanadas do Poder Executivo. O presidente Bolsonaro decretou que as missas fazem parte dos serviços essenciais. Logo depois, apareceram juízes querendo suspender o efeito do decreto, depois desembargadores que mandavam novamente o decreto ficar em voga, e por aí vai. Nós estamos vivendo no Brasil não apenas um vírus, mas uma instabilidade política, uma insegurança jurídica, por causa do pensamento único. Não é possível haver missas, não é possível haver nem sequer cultos também. Há um caso de uma família protestante, se não me engano, em Santa Catarina, que estava rezando em casa, dentro da sua casa. Está correndo por toda a internet. Depois, se alguém quiser, basta colocar aqui nos comentários, nós podemos até fazer um vídeo sobre isso. Essa família teve a sua casa invadida pela polícia, pela fiscalização, que diz que eles não tinham o direito de fazer na sua casa o seu serviço religioso. Depois parece até que foram alguns membros da Polícia Militar lá pedir desculpas, mas o fato ocorreu. E isso tem ocorrido por toda parte, até mesmo dentro de casa. Como é que se pode explicar que as pessoas podem ir ao supermercado, podem almoçar dentro das suas casas juntos, e entretanto, quando vão rezar, não podem ir à missa, à igreja, ainda que respeitem as normas de distanciamento iguais às do supermercado, ou que rezem na sua casa, como comem também nas suas mesas. Será que para essa civilização de hoje, o que está nascendo, só importa o corpo? E o pior não é isso. O pior é ver que membros da hierarquia católica, membros do episcopado, no fundo, antes mesmo do Estado querer proibir as missas, se adiantaram e fecharam as igrejas. Não apenas as missas não estão ocorrendo no Brasil. As igrejas, pelo menos aqui em São Paulo, estão com as portas fechadas. As pessoas, no momento em que elas mais precisam rezar, elas não encontram um ambiente próprio para isso. Elas têm que ficar em casa para rezar junto com seus entes da própria família, quando não aparece alguém dizendo que elas não têm direito de rezar, nem mesmo em casa. Mas o homem não é apenas corpo, ele é corpo e alma. Se nós negligenciarmos esse aspecto fundamental, o número de problemas que nós vamos enfrentar não vai ser restrito apenas ao vírus. Um católico, e esse canal é composto de católicos,
não tem uma religião apenas individual, ele tem uma religião que é pública, ele tem uma sociedade visível que é a igreja, ele depende dos sacramentos, ele depende da confissão, da comunhão, da extrema-unção. Não é possível imaginar que se possa fazer bem a um católico, deixando ele sem acesso a esses sacramentos, deixando ele sem acesso às igrejas. É preciso, o quanto antes, abrir essas portas. Nós temos aqui uma outra notícia. Vejam só para onde vai a ditadura do pensamento único, onde vai esse Estado totalitário que chega até mesmo a querer fechar igrejas e perseguir pessoas até dentro das suas casas. Porque essa é a situação, e nós vamos ver aqui outras notícias sobre isso. Opera Mundi reproduz o jornal da USP no dia 1º de abril. Grupos anti-vacina mudam foco e agora espalham mentiras sobre o coronavírus. Então começa a dizer que tem aqueles que espalham conteúdo falso, que deve ser naturalmente perseguido, para isso existe a lei, se de fato for falso. E também espalham teorias da conspiração, por exemplo, imaginar que existe uma conspiração que quer implantar o comunismo no mundo, de repente se enquadra naquilo que eles acham. Eles misturam, e vejam aqui o problema, eles misturam fatos falsos com opiniões com as quais eles não concordam. São duas coisas diferentes, mas aqui eles colocam todas juntas. Chamam de desinformação e diz o seguinte: no estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou no dia 11 de março deste ano um projeto de lei que prevê multa a partir de 5 mil para quem produzir e difundir informações falsas que afetem o interesse público. Vejam bem isso, que afetem o interesse público, informações falsas, que quem é que vai decidir se isso é falso ou não? O que é informação aqui é suficientemente ambíguo. Então tem o pagamento de multa e não exime os autores das responsabilidades previstas no Código Penal. O projeto ainda aguarda a sanção do governo paulista. Depois, as redes sociais também se movimentam para combater a onda de informações falsas que se espalha pela internet durante a pandemia. As informações falsas podem ser e têm sido consideradas todas aquelas que não fazem parte desse novo pensamento único, dessa nova espécie de inquisição ateia e gnóstica que eles vão fazendo no Brasil e no mundo inteiro. A tal ponto isso é assim que o Estado de São Paulo publica no dia 30 de março que o Twitter apagou publicações da conta do presidente Jair Bolsonaro. 2 vídeos postados na conta oficial do presidente Jair Bolsonaro no Twitter foram excluídos ontem à noite por violar as regras da rede social. Nas postagens, o presidente aparece descumprindo orientações do Ministério da Saúde, pedindo que a população volte à vida normal e o comércio seja aberto. A plataforma conta agora com medidas que prevêem a exclusão de conteúdos que neguem ou distorçam orientações dos órgãos de saúde em relação ao combate e prevenção ao novo coronavírus. Não há unanimidade, nem sequer nos médicos, sobre qual é o melhor caminho a ser tomado. Sobretudo, não é apenas o conteúdo médico que deve ser levado em conta, mas o que nós estamos vendo, e já estamos vendo, não é portanto o futuro, já é o presente, é uma ditadura do pensamento único. Aquele que quer se expressar contra isso não tem o direito nem sequer de expressão. A sua conta no Twitter, até mesmo do presidente da República, pode ser apagada, o seu direito de manifestação até dentro dos carros, isolado de outras pessoas, pode ser vedado, proibido pela justiça. E essa é a situação que não é amanhã, é hoje, ela já começou. E aqui não entra apenas fatos falsos, entra opiniões diferentes. E a opinião divergente não tem mais lugar nesse mundo que vai surgindo. Isso é muito sério e é preciso que as pessoas tenham isso muito presente. Aliás, eu volto a pedir, compartilhe entre seus amigos para que eles vejam essas notícias, para que eles vejam para onde nós estamos indo. Há muito mais coisa que eu ainda vou dar. Esse vídeo é um pouco mais longo, mas ele tem o objetivo de mostrar esse conjunto de fatores e para onde nós estamos indo. Aqui nós já temos tratado também dos panelaços, como eles têm sido inflados, até por alto-falantes. É um vídeo recente aqui do Instituto. Aproveite e veja esse vídeo no final desse aqui também. Mas eles estão querendo criar uma estabilidade no Brasil do ponto de vista político, com um recado muito claro. Nós temos aqui a Folha de São Paulo, no dia 28 de março. A força das coisas, que no fundo vai dizer o seguinte: Bolsonaro, ou você cede a esse mundo novo que vai nascer, ou você deve cair. Bolsonaro é um bobo alegre e perigoso, mas não se é presidente impunemente.
Em 15 de janeiro de 1793, vejam que eles vão agora relacionar com o período de terror da Revolução Francesa. Um advogado de 25 anos associou o exercício do poder não apenas à responsabilidade, mas ao dolo, à culpa e à condenação. Chamava-se Louis-Antoine Léon de Saint-Just. Dizia ele, não se pode reinar inocentemente. A loucura é demasiado evidente. Esse homem deve reinar ou morrer. 361 deputados daquela convenção concordaram com Saint-Just. A cabeça do rei rolou uma semana depois. Como os tempos são outros, a invectiva do arcanjo da Revolução, era como esse Saint-Just era conhecido, o arcanjo da Revolução Francesa, uma revolução que matou milhares de pessoas, que destruiu igrejas, invadia as igrejas, pegaram a imagem de Notre Dame, daquela belíssima igreja que hoje está sendo restaurada, pegaram a imagem de Notre Dame e substituíram pela deusa da razão, que era uma mulher, segundo dizem, bonita e burra, que eles colocaram sem roupa nenhuma, era uma imagem desnuda, dentro da Catedral de Notre Dame. E era assim que eles faziam, essa era a Revolução Francesa. Então esse arcanjo da Revolução, é preciso suavizar o que ele disse. A loucura de Bolsonaro é demasiado evidente. Este homem deve governar ou ser derrubado. O seu governo ineficaz transformou-se no inimigo. Ataca também os ministros, que são bumbos de charanga, regida por um ignorante, que é o Mandetta e o Guedes. Depois fala dos traficantes, das milícias que decretaram toque de recolher em favelas, como se isso não fosse consequência de décadas de governos esquerdistas. A anarquia aumentará à medida que a Covid-19 congestione hospitais. Bom, no fundo, ou Bolsonaro cede ou ele deve cair. Em artigo no Washington Post, e também outros dos grandes jornais do mundo, uma articulista pede o impeachment de Bolsonaro. É uma professora brasileira que mora na Inglaterra e que, entretanto, escreve um artigo completamente fora da realidade, dizendo que a população está protestando no Brasil inteiro por meio de panelaços, que já ele não consegue mais governar. Nós tratamos sobre os panelaços já aqui, num vídeo anterior. Mostramos gravações que são baixadas da internet para colocar em caixas de som, para fazer um número maior de pessoas protestando. E afirma o seguinte: Bolsonaro precisa ser removido do cargo, porque já demonstrou uma incapacidade alarmante de governar o país. E por aí vai. Bom, outras notícias. Nós temos o problema dos caminhoneiros, a notícia boa também já tratada neste canal. Aliás, eu convido novamente, se você ainda não se inscreveu, não leva nem sequer um segundo, aqui embaixo, enquanto eu estou falando, é só apertar o botão de inscrição e do lado dele é um pequeno sininho. Nós temos tratado de todos esses fatos que nós temos lido aqui. Esses fatos têm sido tratados rotineiramente no canal. É uma voz divergente desse pensamento único que está por toda parte. Se você, como nós, está cansado desse pensamento único e quer reagir, ative aqui o sininho, inscreva-se. Essa inscrição é uma reação contra tudo isso. Então nós temos aqui os caminhoneiros que ameaçam de paralisação porque eles não têm nem sequer onde parar na estrada. Ainda bem que os brasileiros sempre dão um jeitinho. O Brasil é conhecido como o país do jeitinho, não é à toa. As pessoas estão indo para as estradas levar comida aos caminhoneiros. No painel do leitor da Folha de São Paulo, do dia 29 de março, saiu uma carta muito interessante. A gente percebe que há algo errado quando vê que quem está defendendo a ciência é a igreja e quem está esperando por um milagre é o governo. Isso é bem próprio do que nós estamos vendo. Infelizmente, homens da igreja, homens religiosos, ao invés de esperar em Deus, esperam dos homens. Enquanto que o presidente de uma república laica como é o Brasil tem muito mais vontade e manifesta muito mais a crença em Deus do que os bispos católicos. Essa é a triste situação em que nós estamos. Depois o UOL, no dia 30 de março, protesto dos carrocratas. Novamente a mesma tendência socialista vai aparecendo, atacando as carreatas que vão saindo e dizendo o seguinte: novamente temos o fator locomoção como indicador da desigualdade social. Estar em contato com a rua pode significar a morte de muitas pessoas. Nunca antes foi tão importante rever e revisar em qual lógica opera o nosso ir e vir, e não menos importante se perguntar:
Qual será o momento em que aqueles que se escondem atrás de seus carrões se prostrarão em frente àqueles que realmente fazem a economia girar de fato? É propriamente o pensamento marxista, como se essas pessoas que estão nos carros, primeiro que não é só carrão, há todo tipo de carro, como se essas pessoas não trabalhassem e tivessem, elas, muitas vezes, contratado as outras pessoas para trabalharem nas empresas. A ideia de que o Estado é que faz a sociedade, ou que move a economia, é nada mais fácil, nada mais falso e que se mostrou errado no mundo inteiro. A Alemanha, aliás, é o exemplo disso. Havia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, eram o mesmo povo, no mesmo território. Um deles tinha essa mentalidade contra aqueles que não moviam a economia porque não estavam colocando a mão na massa, e resolveu fazer o igualitarismo à força. O mesmo povo, o mesmo território, a mesma religião, a mesma língua. Um país que deixou a livre iniciativa funcionar foi para frente e ficou um dos países mais ricos do mundo. O outro se tornou um dos países mais pobres do mundo. Nós temos a consequência dessa mentalidade que ela aqui externa. Depois deu no New York Times, Anselmo Góes, o Globo, dia 30 de março. Eu faço questão de ler os jornais para que você que me vê tenha a visão clara daquilo que está se passando em toda parte e como isso está embasado em notícias verdadeiras que saíram nos jornais. Qualquer uma dessas notícias, basta procurar no Google com o título que eu estou dando, que ela vai aparecer. Anselmo Góes deu no NY Times, New York Times. O vírus pode afetar tanto ricos quanto pobres, mas nos Estados Unidos a resposta ao surto é colocar nítidas divisões de classe, com os ricos escondidos em suas propriedades de férias, a classe média isolada em casa com crianças inquietas e a classe trabalhadora na linha de frente. Ou seja, o mundo é a Belíndia, mistura de Bélgica e Índia. É preciso, portanto, corrigir através de um Estado forte que vai impondo uma igualdade cada vez maior entre os homens e que vai entrando, inclusive, na perseguição a fake news, como nós já vimos, é outra notícia. Depois do problema do Peru no Brasil, até aqui na América Latina, nós estamos vendo situações cada vez mais graves. No Peru, por exemplo, o presidente Vizcarra agora decretou o toque de recolher. Pela primeira vez desde a Guerra Civil contra o Sendero Luminoso, todo o território peruano foi colocado sob estado de emergência. O presidente Duterte da Filipinas autorizou o uso da força letal para impedir que as pessoas entrem na rua. Ou seja, as pessoas não vão morrer pelo vírus, segundo ele, porque vão estar em casa, mas se saírem, podem morrer pelas armas dos soldados que vão atirar. Subitamente, a Covid-19, segundo a matéria do dia 28 de março da Folha de São Paulo, subitamente a Covid-19 reorganizou o mundo e a nossa região, com base em uma nova tipologia política que se sobrepõe às categorias de antes. Esquerda ou direita, governos que prezam pela ciência e pela vida humana estão respondendo à crise de forma semelhante. Confinamento mandatório e, desde o primeiro momento, plano massivo de auxílio financeiro. O problema é que o Estado está arrecadando cada vez menos por causa da crise econômica. Os impostos são cada vez menores e ele vai ter que gastar cada vez mais. A solução para que o Estado possa dar massivos auxílios financeiros é a expropriação, é criar impostos cada vez mais altos sobre as pessoas que têm dinheiro, fazendo uma transferência de renda daqueles que produzem para o Estado ineficiente que auxilia e que impede as pessoas de morrer. Isso não é, novamente eu deixo claro, uma futurologia. Isso já está ocorrendo, nós estamos vendo isso ocorrer no Brasil e no mundo inteiro, e essas matérias todas já deixam isso claro. Bom, em Minas, vejam a situação em que nós estamos por causa do pânico. Uma cidade chamada Ayuruoca, que é tão pequenininha, que ela fica do lado de Caxambu, ela tem 6.000 habitantes. O prefeito decretou toque de recolher. Essa matéria é interessante, mas vamos pular por causa do tempo. A matéria de Madrid, Estado de São Paulo, 29 de março. Sitiada pelo vírus, Madrid vira a cidade dos mortos. O isolamento vai até o fim do mês, mas provavelmente será estendido por mais 2 semanas. Ou muito mais, ninguém vai suspender o isolamento quando o vírus continua ainda aumentando
a taxa de contágio de mortos. E não vai suspender ainda que a taxa de contágio caia, porque no momento que se suspender o isolamento, a não ser que tenha passado muito tempo, vai voltar novamente o contágio que estava caindo. Então não se sabe até quando vai o isolamento de todo o Ocidente. As imagens de Madrid dão o tom da crise. Em uma ação, a Guarda Civil ocupou uma fábrica de máscaras e apreendeu 150 mil para levá-las a hospitais. Em outra, caminhões do Exército circulavam em bairros próximos ao centro, com alto-falante exigindo que as pessoas ficassem em casa. Especialistas garantem que o pior ainda está por vir. Essa matéria aqui. Folha de São Paulo, 31 de março. Começam a proliferar os vigilantes da lei entre os cidadãos. São os vigilantes que querem impor o pensamento único, que querem começar a censurar as pessoas que não entram nisso que está ocorrendo por toda parte. Inclusive prejudicando até mesmo os médicos que vão trabalhar. Mas é essa a situação que nós vamos entrando. É a denúncia dos vizinhos. Isso ocorreu também na Rússia comunista. As pessoas tinham que denunciar até mesmo dentro das famílias. Aqui há algo que se apelidou de polícia de balcão. O ser humano que se inclina na sua sacada e grita para os transeuntes: volta para casa! E coisas assim. Há casos de gente que joga ovos, xinga ou cospe em quem está nas ruas. Outros, como profissionais de saúde e trabalhadores de outros serviços básicos que seguem ativos, tampouco estão imunes aos ataques. Saiu na rua é culpado. Alguns lugares já querem proibir todos os idosos de saírem também nas ruas. Agora eu daria uma notícia, mas nós já demos num vídeo anterior, que é sobre as ações humoradas ou bem-humoradas pelo mundo que divertem os confinados. Nós tratamos isso num vídeo anterior sobre o experimento de Stanford. Aqueles que não viram esse vídeo, ele tem o título Coronavírus e o experimento de Stanford. Perigosas semelhanças lançam sombras sobre o futuro. Nós tratamos exatamente disso. Como no primeiro momento as pessoas se acostumam e criam modus vivendi, riem, acham graça. Policiais que vão tocar violino ou violão para lembrar as pessoas para ficarem em casa. Depois começam os momentos em que as pessoas que foram voluntariamente para suas casas, se elas querem sair, é preciso lembrá-las que elas não podem sair. Em Stanford, em 1971, foi feito um experimento sobre isso, em que pessoas se voluntariavam a ficar presas e outras a vigiar. Terminou em desastre. Vejam esse vídeo, se vocês ainda não viram, está aqui no canal, é um dos vídeos anteriores a esses. Depois, Alain Touraine, que era um dos sociólogos sociais-democratas famosos, ele era uma espécie de... ele tinha uma espécie de panache intelectual daquele socialismo moribundo da França e, entretanto, ele escrevia bem. Ele foi entrevistado por um jornal espanhol chamado El País. Então ele diz o seguinte: o que mais me impressiona agora, como sociólogo e historiador do presente, é que fazia muito tempo que eu não sentia esse vazio. Há uma ausência de atores, de sentido, de ideias, até mesmo de interesse. A única preferência do vírus é pelos velhos. Não temos armas, estamos com as mãos nuas, estamos encerrados sozinhos e isolados, abandonados. Não se deve estar em contato e é preciso ficar trancado em casa. Isso não é a guerra. Ou seja, ele está dizendo que é muito pior. Como chegamos aqui, pergunto, é o país? Então ele responde: vivemos 2 bons séculos na sociedade industrial, em um mundo dominado pelo Ocidente por cerca de 500 anos. Ele está repetindo aquelas mesmas palavras de ordem que nós temos visto por toda parte. Nossa sociedade, nossa civilização, nossa geração se aproveitou muito desse sucesso. Agora é preciso mudar o mundo. Hoje acreditamos, e foi o caso nos últimos 50 anos, que vivíamos em um mundo americano. Agora talvez viveremos em um mundo chinês, mas também não tenho certeza. Nós nos encontramos em lugar nenhum, em uma transição brutal que não foi preparada nem planejada. Hoje o vírus nos governa, perguntam para ele. Ele responde: não o vírus, e sim nossa impotência para combatê-lo, mas acabará sendo encontrada uma vacina. Entretanto, como ele bem diz aqui, o mundo mudará. Por fim, o artigo do Gilles Lapouge, que foi publicado no Estado de São Paulo no dia 27 de março, com o título Confinamento
e solidão. Todo mundo confinado, portas fechadas, ninguém entra, ninguém sai. Ou então, será preciso pedir a um policial permissão para ir comprar pasta de dentes ou pão. Sem exceções. Você pode até ser um marajá ou um bilionário. Será tratado como um camareiro ou uma camareira qualquer. Bakunin gostaria muito. Bakunin é um famoso líder anarquista. Igualitário, queria uma sociedade igualitária. A sociedade sem classes acaba de chegar. O novo coronavírus conseguiu, em poucos meses, estabelecer essa igualdade perfeita entre os seres humanos, sempre prometida e sempre dissipada como uma miragem. Depois ele diz que ainda o confinamento tem toda a desigualdade, porque alguns ficam confinados em mansões e outros ficam em pequenos cubículos. Ou, aliás, alguns dormem na rua. Até quando será permitida essa desigualdade entre os homens? Essa seria a pergunta que caberia depois dessa exposição. Nós estamos vendo, já por causa dessas notícias, o mundo que está nascendo. Não se trata, eu repito, de futurologia. Esse já é o nosso presente. E a palavra de ordem é que isso não é provisório. É preciso mudar a nossa relação com o mundo e com a natureza. Alguns chegam a levantar a ideia, já tratamos disso aqui também, de que o vírus seria uma espécie de vingança da Mãe Terra contra o homem que explorou as suas riquezas. Agora é preciso viver dentro de uma harmonia com a natureza, uma sociedade cada vez mais igualitária, que são os sonhos utópicos de Marx. Karl Marx, que deu origem ao marxismo, tinha também seus textos utópicos. Ele era da corrente que se autoproclamava como de socialismo científico, que se contrapunha aos socialistas utópicos dos séculos anteriores. Ele queria adaptar as regras das ciências exatas à sociedade, e ele por isso imaginou como a ditadura do proletariado, através de uma ditadura, poderia levar os homens ao comunismo. Agora, como é que seria a sociedade comunista? Seria uma sociedade mais ou menos como essa, que vai sendo desenhada, com alguns acréscimos. Uma visão ecologista muito mais radical do que havia naquela época da sociedade industrial. Uma visão de harmonia com a natureza, uma visão, no fundo, panteísta e gnóstica, que nós já temos tratado aqui. E, no primeiro momento, também de um Estado forte, de um Estado autoritário, de um Estado que começa cada vez mais a entrar nos mínimos detalhes da vida e impedir a divergência, impedir até mesmo a liberdade de expressão daqueles que não seguem o pensamento único. Esse mundo não é o mundo de amanhã, esse mundo já chegou. O coronavírus, ele nos trouxe já esse novo mundo que nós já estamos vendo. Mas esses são os planos dos homens. A divina providência também age na história. E nós estamos chegando ao momento auge de uma mudança de era. Uma mudança de era que vai indicar dois caminhos. Ou essa civilização que está sendo traçada, que está sendo desenhada por aqueles que defendem esse novo mundo, ou por aqueles que, como nós deste canal, confiam nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e nas promessas de Nossa Senhora em Fátima, que disse que o seu Imaculado Coração triunfará. Nós não sabemos qual vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos se esse vírus ainda não sofrerá outras mutações. O que nós sabemos é que, diante de todos os planos humanos, Deus intervém na história. Chegará um momento, e não tardará, que essa intervenção se dará. Se você gostou desse vídeo, se você, como nós, está preocupado com o futuro, compartilhe essas informações entre seus amigos. Assine o canal e considere fazer parte do grupo Articulação Brasil. Aqui em cima eu vou colocar, para quem assiste no YouTube, um link explicando como você pode fazer parte desse grupo, ajudando esse canal e recebendo benefícios exclusivos, como a Santa Missa, todos os meses, na sua intenção. Acesse o link e faça parte do grupo Articulação Brasil. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!